onde estavam tendo o moderno rock and roll deles, e as luzes tremulavam contra a parede. Deus não faz as coisas pelos cantos, é bem embaixo das luzes onde Deus fala e move, de modo que sua escritura sobrenatural estava no reboque da parede, à vista de todos eles. E o rei deve tê-la visto primeiro. Este moderno anedotista, bom comediante de rádio, ator de televisão, quando inclinou o copo para beber, ou a taça, o que ele tinha em suas mãos, os seus olhos se arregalaram e sentiu-se todo assustado. Imaginaria que sim, a Bíblia disse que os seus ossos se soltaram fora de junta. Ele seguramente estava todo assustado, com certeza. Quando Deus começa a mostrar os seus sinais, é hora de ficar assustado. Isso mesmo, e quando ele notou a sua música de rock and roll, o deixou assustado. E então, quando ele notou esta escritura na parede, posso imaginar as mocinhas com seus lábios pintados quase como não sei o que, e o seu cabelo cheio de decorações cintilantes, jogando-o de um lado para outro, e com estes soldados bêbados, dizia: queria saber qual é o problema com o moço hoje à noite. Enquanto ela soluçava, e algum rapaz a agarrou e disse: muito bem, vamos dançar esta próxima juntos. E a música parou. Oh, esta grande nação pecadora, qualquer hora os seus rock and rolls vão parar. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvidos à mão de Deus em julgamento algum dia. Mas o rock and roll cessará do mesmo modo que os conjuntos cessaram e tocaram Mais Perto, Meu Deus, de Ti, no Titânico. Algum dia você vai mudar esse som. E a música parou. E eles notaram o seu anedotista, o seu astro na transmissão do programa de televisão, e ele estava em pé, os seus joelhos batiam um contra o outro, quando ele olhou e viu esta grande coisa acontecendo. Porque, ele disse, todas as paredes em volta são fechadas. Eu tenho os meus guardas em pé no portão, o homem de minha escolha. Mas você está vendo, Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa. Ele desce da glória, e a sua mão estava escrevendo na parede. E rapidamente, estando em um lugar muito moderno, a Bíblia disse que ele chamou todos os seus adivinhos, astrônomos, todos os bispos, os doutores, e os papas, e os cardeais, e assim por diante. E disse: agora lhes digo, senhores, lhes dei o privilégio de pregar e fazer o que quisessem. Agora interpretem para mim aquilo na parede. Mas exatamente como foi então, assim é agora. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Não sabiam nada sobre isso. Não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. Eles não sabiam nada a respeito de uma língua celestial. E foram emudecidos. Não sabiam nada sobre isso. E enquanto todos eles estavam em pé aí, lembre-se, esta é a introdução do reino gentio. E como entrou debaixo do sobrenatural, sairá debaixo do sobrenatural. Mas estes bispos e cardeais e grandes doutores não puderam interpretar o sobrenatural. Eles não sabiam nada sobre isso. Eles examinaram todos os seus livros de arte e não puderam achar nada que se comparasse com isso. Você está vendo? Coisas espirituais são espiritualmente entendidas. E então estavam todos transtornados e não sabiam o que fazer. E finalmente, uma pequena rainha, lembre-se, ela não estava na festa de rock and roll. E a única maneira que ela soube que algo estava acontecendo, palavra veio a ela de que o rei estava todo assustado e a festa havia parado. Ela teria dado uma dos bons crentes.
e de uma maneira ou de outra, ela tinha sido uma que não havia esquecido. Ela correu para a festa e quando ela viu o moderno anedotista todo assustado e todo o seu conjunto, ela disse: "Ó rei, vive para sempre." Mas ele não sabia que estava morto naquele mesmo momento. Disse: "Vive para sempre. Sei que estás todo incomodado a respeito dessa escritura na parede, e vejo o Papa e os bispos e os cardeais e os doutores em divindade, e nenhum deles pode ler isso. Mas, ó rei, deixa-me dizer-te algo. Há um homem em teu reino que sabe a respeito do sobrenatural." Oh, que coisa! Quando vemos a escritura na parede hoje, mas há um homem que sabe a respeito disso. Pode ser que você tenha passado pelo consultório de cada doutor na cidade e eles lhe disseram: "Você tem que morrer." Mas há um homem. Pode ser que você tenha andado em pecado ao ponto da sua alma estar negra como as paredes enegrecidas do inferno, e você está pronto para cometer suicídio sem esperança. Mas há um homem, e o seu nome é Jesus. Ele conhece o sobrenatural e ele está em nosso reino, pois somos os filhos do seu reino. Há um homem, disse, ele conhece o sobrenatural, pois faz anos que se encontrou o Espírito de Deus nele. E ele tinha um espírito excelente. Ele podia interpretar sonhos, tinha visões, e cada um deles estava exatamente certo. Por isso, não estejas perturbado. Dá-me apenas alguns minutos, eu o trarei aqui. Haverá um dia que você pedirá o auxílio dele. Pode ser que você não tenha lugar para ele em sua casa. Você está ocupado demais, assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, frequentando festas de rock and roll. Mas há uma hora que você vai pedir o auxílio dele. Isso mesmo. É assim Daniel foi trazido. E quando foi trazido, um pregador de retidão, um homem de Deus, não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em tal lugar como esse, a menos que tivesse clamado contra esse lugar. Mas você está vendo, o rei não havia prestado atenção nisso. Por essa razão é que ele estava na condição em que se encontrava. E trouxeram a Daniel, e ele disse: "Por que não podem os teus papas e doutores interpretarem para ti?" Eles não tinham nada com que interpretar. De modo que, o que aconteceu? Daniel disse: "Ó Belsazzar, sabias de todas estas coisas? Elas não te estão escondidas, e eu digo aos Estados Unidos, eu queria fazê-lo neste minuto, ouvir a minha voz. Você não é ignorante a todas estas coisas, sim, como as nações antes pecaram e fizeram o que nós temos feito. Nós somos pesados na balança e achados em falta. O que aconteceu com a França? O que aconteceu com a Alemanha? O que aconteceu com as outras nações que foram com vinho, mulheres e muito divertimento? Sempre acontece dessa maneira, e não estamos isentos do julgamento. Deus é justo, e ele disse: "O teu pai, como Deus o fez uma grande nação." Mas ele se esqueceu disso, e ele fez as mesmas coisas que tu estás fazendo. E Deus o transformou em uma besta selvagem. Disse: "Tu estás ciente destas coisas, e então tu tomas os seus vasos santos e caçoas deles." Note, ele disse: "A escritura foi colocada na parede, e desta vez o teu reino está contado." Em outras palavras, olha aqui, companheiro, os teus dias estão contados. Teu reino é tomado de ti e dado a outra nação, uma nação brutal, irreligiosa, uma que é ruim como eles são. Deus faz pecado
combater pecado. Eu me pergunto hoje, bem naquele mesmo momento, peço licença de dizer primeiro que, quando ele estava em pé lá, observando aquela escritura na parede, pouco sabia ele que bem embaixo daqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas haviam sido mortos. E os soldados estavam nas ruas, assassinando os guardas do palácio. Eles estavam nos degraus, e aquelas mulheres em pé lá, longe de seus bebês, longe de seus maridos e maridos das suas esposas, todos embebedados, ouvindo algum tipo de dança moderna e comportando-se levianamente. E os soldados estavam nos degraus. Em alguns minutos o rei seria cortado. Toda aquela porção de homens bêbados seria morta por uma nação ateia, nação possuída pelo diabo. E as mulheres teriam suas roupas arrancadas de seus corpos, moças e todas,